Oi pessoal, eu sou o Ricardo e esse é mais um update no progresso da Starship. Começamos falando do complexo de lançamento. Seguindo a instalação dos 3 motores Raptor nos dias 11 e 12, a primeira janela para o teste de fogo estático abriu na quarta-feira, dia 14 de outubro. Mas só no dia 16 é que a primeira tentativa foi realizada. O teste foi abortado durante o abastecimento. E um detalhe curioso é que existem agora 3 válvulas de ventilação na parte de baixo do tanque, talvez uma para cada Raptor. Nessa noite, também foram feitos testes no sistema de controle de reação. O Elon Musk postou no dia 14 uma foto da parte interna da saia e do compartimento dos motores do SN8. Essa foto responde muitas perguntas. Podemos ver que, contrário ao que falamos em um update anterior, os vasos de pressão foram todos relocados para a saia. Além disso, eles foram arranjados de forma que cada par corresponde a um Raptor. Esses 2 vasos destacados, posicionados nos reforços estruturais para os flaps, alimentam o controle de reação instalado na parte de baixo das coberturas aerodinâmicas. Podemos ver claramente 2 motores elétricos da Tesla, também posicionados nesse reforço estrutural, que são usados para acionar os flaps. E por fim, vemos que uma bateria da Tesla também foi relocada ali para dentro. No dia 17, sábado, foram feitas entregas de nitrogênio e oxigênio líquido, um indicador de que o próximo teste vai precisar de uma quantidade considerável deles. E na madrugada do dia 18, segunda, foi feito o teste do pré-queimador dos 3 motores Raptor. Visualmente, é muito parecido com um teste de fogo estático, mas reparem que a ignição é muito breve e não levanta nem poeira, porque a câmara de combustão principal não sofre ignição. Até a gravação desse vídeo, a próxima janela para o teste de fogo estático ainda não havia iniciado. Agora vamos falar do complexo de fabricação. A instalação dos flaps dianteiros no nariz do SN8 foi concluída, e ele foi transportado para fora da tenda de fabricação. Podemos ver que, assim como os flaps traseiros, eles ficam inclinados em relação ao nariz para que a aerodinâmica do lado voltado para o fluxo de ar seja mais eficiente. Outro detalhe é que agora que eles estão instalados, é possível fazer uma comparação direta com os flaps do Mark I. A área da superfície dos flaps dianteiros ficou 20% maior, e a área da superfície dos flaps traseiros 10% maior. Isso vai resultar num arrasto aerodinâmico maior durante a descida e também numa maior redução de velocidade. O nariz do SN8 também tem um novo par de propulsores para o sistema de controle de reação, que parecem apontar para baixo e para fora, para ajudar nas manobras sobre o eixo vertical da Starship. Com isso, é possível montar um mapa com todos os propulsores vistos até agora no sistema de controle de reação. Esse primeiro grupo atua sobre os eixos lateral e longitudinal do veículo, e esse último, visto agora há pouco, sobre o eixo vertical. E para completar, vou usar essa animação do Kimi Talvici para explicar como que a Starship usa os flaps durante a descida para fazer todos os movimentos de controle necessários. Acionando os flaps traseiros ou dianteiros em conjunto, o controle é sob o eixo lateral. Acionando ambos os flaps de apenas um dos lados, o controle é sobre o eixo longitudinal. E acionando os flaps de forma alternada, o controle é sobre o eixo vertical. Então, com a conclusão do nariz, esse é o estado atual do SN8. O próximo passo é a integração do nariz com a seção de 5 anéis que conecta ele à seção dos tanques. Depois disso, resta apenas a integração da seção do nariz com a seção dos tanques. A instalação das coberturas aerodinâmicas do SN9 foi iniciada, mas até a gravação desse update, apenas os suportes estruturais externos haviam sido instalados. Agora, o progresso do SN10. No dia 14 de outubro,
a seção central do tanque de oxigênio foi transportada para o galpão médio. E no dia 16, ela foi integrada com a seção do domo comum. No dia 14 de outubro, a NASA divulgou os vencedores de vários contratos, totalizando 370 milhões de dólares, como parte do programa Tipping Point, que incentiva o desenvolvimento de tecnologias espaciais. A SpaceX foi contemplada com 53,2 milhões de dólares para demonstrar a transferência de 10 toneladas de propelente criogênico, especificamente oxigênio líquido, entre tanques da Starship. Esse contrato é muito importante para a SpaceX, porque a transferência de propelente criogênico é uma tecnologia essencial para o sucesso da Starship, porque é o que vai permitir o reabastecimento em órbita. E tendo a NASA apostando e patrocinando a ideia, dá muito mais credibilidade para o sucesso dela. O reabastecimento é um procedimento onde duas Starships, uma delas na versão tanque, se acoplam em órbita, de forma que uma transfere propelente para a outra. Pode parecer algo muito simples, mas até hoje, nada desse tipo foi feito por ninguém. Agora, vamos responder algumas perguntas dos comentários. Eu falei no page anterior que seria apenas uma por vídeo, mas tiveram várias perguntas legais, então eu resolvi fazer mais de uma. A primeira é do Pedro. Minha pergunta é sobre qual será a fonte de energia da Starship durante suas operações para a Lua e Marte, porque na sua primeira versão ela tinha painéis solares gigantes, mas na última versão não foi mostrado nenhum painel solar. O que eles vão usar para abastecer uma nave gigante? Bom, Pedro, vai ser uma combinação de painéis solares e baterias. Os painéis solares não foram mais mostrados nas últimas imagens divulgadas pela SpaceX, mas pode ter certeza que a Starship vai precisar deles em longos períodos na órbita terrestre baixa ou em trânsito para Marte. Onde eles vão ser armazenados é um mistério, mas considerando que painéis solares são lançados no espaço dobrados há décadas, isso não deve ser um problema. Quando a Starship não tiver com os painéis estendidos, ou quando ela estiver na sombra da Terra quando em órbita, por exemplo, baterias é que vão garantir um suprimento constante de energia. Os protótipos atuais da Starship já usam duas baterias automotivas da Tesla. No SN8, podemos ver uma delas no topo do domo superior e a outra no interior da saia, no compartimento dos motores. A segunda pergunta é do Arlan. Quais serão os SNs que irão testar as placas térmicas? Então, Arlan, as placas térmicas já vêm sendo testadas desde o começo das operações em Boca Chica. Primeiro com o Starhopper e depois com os SNs 4, 5 e 6. Esses testes iniciais eram mais para validar o método de fixação delas no corpo da Starship, já que durante o lançamento elas precisam resistir em um ambiente com muita vibração e mudanças de temperatura. Agora o teste de verdade, que é durante a reentrada, vai depender muito do resultado dos próximos testes. Mas de acordo com Elon Musk, a previsão é que por volta do SN15 seja feito o primeiro voo orbital, que é quando as condições para o teste das placas vai existir. E a última pergunta é do Eric. Por que o Super Heavy é desse tamanho e o tanque de combustível fica no topo, deixando um grande espaço entre o tanque e o motor lá embaixo? Eric, o Super Heavy é desse tamanho porque esse é o tamanho necessário para carregar propelente suficiente para colocar a Starship em órbita. O Super Heavy, e literalmente qualquer outro foguete que você puder pensar, é basicamente um tanque gigante com motores. E eu digo isso no sentido mais literal possível. Os motores são geralmente montados na parte de baixo e a parte externa do foguete são as paredes do próprio tanque. O tanque do Super Heavy é dividido em duas partes, separada por uma estrutura chamada de domo comum. A parte de cima do tanque armazena metano líquido, enquanto que a parte de baixo armazena oxigênio líquido. Então, não existe nenhum espaço entre os tanques e os motores. Por hoje é isso, pessoal. Deixem um like se gostaram e se inscrevam para não perder os próximos updates. Um abraço e até logo!